Vamos lá? Olá, paz. Hoje é o nosso quarto dia. Estamos firmes nessa jornada de fé, aprendendo da palavra, crescendo em graça e em conhecimento e firmes no propósito de jejum e de oração. Esse é o nosso propósito, né? De caminharmos para um crescimento. Nós estamos há 4 dias numa caminhada de jejum, de oração, de intercessão. É um tempo de consagração ao Senhor. Quando nós jejuamos, nós consagramos ao Senhor todo o nosso ser. Nós mortificamos a nossa carne e fazemos crescer o nosso espírito. Então vamos lá, a gente está falando sobre batalha espiritual. E eu quero relembrar com vocês o que a gente viu até agora. No primeiro dia a gente falou sobre o conflito espiritual, né? Usando Efésios capítulo 6. No segundo dia a gente falou sobre a disputa de território. Tá? Falamos que esse conflito é parecido, né, com o povo de Israel avançando para a terra prometida e Neemias reconstruindo aquilo que estava destruído. Né? No terceiro dia, ontem, a gente falou sobre o que é essa batalha na prática. Né? Falamos sobre 5 verdades que são estabelecidas, absolutas verdades estabelecidas na batalha espiritual. E hoje eu quero tratar sobre esse território, tá? Que a gente tanto tem falado, né? Que faz com que o inimigo ele avance com mais frequência sobre nós, quando nós estamos avançando sobre esse tal de território. Vamos entender que território é esse, tá? Para basear essa nossa fala, eu quero trazer uma palavra que eu ministrei há um tempo, tem pouco tempo que eu ministrei essa palavra, mas eu quero trazer a base dessa palavra para essa nossa conversa sobre território, tá? O assunto de hoje, do quarto dia, é território. Então, uma palavra muito conhecida, vou basear no texto de Juízes, capítulo 6, e depois a gente vai discorrer. Repito, eu já ministrei essa palavra na nossa comunidade, na nossa igreja, e eu quero, no nosso devocional de hoje, esmiuçar um pouquinho mais esse assunto, tá? Eu vou falar sobre território. Juízes, capítulo 6, versículo 1, diz assim: De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante anos ele os entregou nas mãos dos midianitas, ou seja, o território de Israel estava sob domínio. Os midianitas dominaram Israel, tá? A vitória de Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Ou seja, os midianitas, eles empurraram o povo de Israel para saírem do território, né? Para as pessoas saírem do território, o povo sair do território, e eles foram então para os esconderijos, né? O território foi dominado. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas, lembrem desse nome, tá, gente? Os midianitas, aqueles que eram da terra de Midian, né? E os amalequitas, aqueles que eram descendentes de Amaleque. Amanhã eu vou tratar sobre Amaleque, tá? Amaleque era um povo muito sorrateiro, que gostava de dominar território, tá, gente? E Amaleque, ele tem a figura demoníaca, tá? E nós vamos entender. Amanhã eu quero tratar com vocês sobre isso, tá? Já que a gente está falando sobre batalha espiritual, não tem como falar sobre batalha espiritual e não falar sobre Amaleque. Então a palavra diz que os midianitas e os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra, ou seja, no território, né, e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo, nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxame de gafanhoto, ocupando o território, tá? Lembrem disso, enxame de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos, invadiam a terra para devastá-la, ou seja, tomavam posse do território. Era uma posse territorial. Para quê? Para devastar. Essa é a figura do demônio, né, gente? Do maligno, tá? Tomar posse da terra, invadir a terra para devastar. Isso em todas as áreas, tá? No casamento, na mente, no intelecto, nos filhos, nas finanças,
Por isso que nós estamos falando sobre batalha espiritual, tá? Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Ou seja, todo avanço territorial do maligno nessa batalha espiritual gera pobreza, né? Gera caos, gera escassez, ok? Então esse é o texto que nós usaremos como base, tá? Entendam isso, tá, gente? Na batalha espiritual, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, as derrotas ou conquistas são definidas pela conquista de território, tá? Tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Derrota ou conquista ou vitória são definidas pela conquista de território, tá? Então, a batalha espiritual é uma batalha territorial. Quando alguém percebe que a sua família está sendo oprimida, está debaixo de uma opressão espiritual, há uma disputa de território ali, tá, gente? Eu já citei isso várias vezes em ministrações. Quem me acompanha há algum tempo já deve ter me ouvido falar isso, que sempre que a minha mãe, né, a dona Raquel, percebia que havia dentro de casa algo estranho, minha mãe sentia isso, ela tinha um discernimento espiritual assim impressionante. E entenda, tá? Isso faz toda a diferença. Quem quiser vencer batalhas espirituais tem que pedir ao Senhor que lhe acrescente o discernimento sobre o que está se aproximando. Tá? A palavra diz que quando os israelitas percebiam que os midianitas e amalequitas estavam se aproximando, eles iam se esconder nas cavernas. Tá? Nós vamos tratar mais sobre isso, que essa não era a ideia, né? Não era esse o jeito que Deus queria que o seu povo fizesse. Quando o inimigo vem, a gente tem que enfrentá-lo. Foi o que Davi fez com Golias, né? Quando Golias veio contra ele, Davi foi contra ele, porque ali era uma disputa de território. Então, assim deve ser o nosso posicionamento, né? Nas batalhas espirituais, nós precisamos nos posicionar. Né? Então, sempre que a minha mãe percebia um avanço no território da família, minha mãe se levantava e dizia: opa, vamos jejuar. Vamos jejuar amanhã, todo mundo de jejum, porque eu estou percebendo. Eu lembro até um termo que ela usava, né? Estou percebendo que o maligno está querendo fazer cirandinha aqui em casa, né? Era o termo que ela usava, ou seja, ela percebia, através do discernimento espiritual, de que o maligno estava tentando ganhar aquele território. Eu começava a perceber confusão na família. Eu vou tratar sobre isso mais detalhadamente nos próximos dias, sabe? Sobre percepções que nós precisamos ter e não deixar o inimigo ganhar território. Então, quando a família está começando a viver um tempo de muita perturbação, quando o casal está brigando demais, quando os filhos estão brigando demais, há muita discórdia, o maligno está tomando aquele território. Vamos tratar sobre isso mais detalhadamente, tá? Gente, o reino de Deus é uma disputa territorial. Entendam isso, tá? Para entendermos a batalha espiritual, precisamos entender que o reino de Deus, ele se estabelece, ele cresce, ele avança através de uma disputa territorial. A prova disso é o que Jesus falou, né, em Mateus capítulo 16, versículo 18. O que foi que Jesus falou em Mateus capítulo 16, o versículo 18? Jesus está falando sobre uma disputa territorial. Ele diz, né? Eu lhe digo que você é Pedro. Foi quando ele muda o nome de Simão para Pedro, né? Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não poderão vencê-la. Olha que Jesus fala de porta, né, gente? E porta é um delimitador de território. Já parou para pensar nisso? Porta é um delimitador de território. Delimita o território e protege o território. A palavra diz que a igreja avança até as portas do inferno, ou seja, avança no território do inimigo. E essa porta que delimita, né, esse espaço territorial do maligno, a palavra diz que essas portas não poderão prevalecer a esse avanço da igreja. Vocês percebem, gente? Por isso que eu tenho dito, né? Todas as vezes que nós estamos avançando no território do inimigo, ele vai se levantar com mais frequência e com mais ênfase, tá? Então é isso, gente. A igreja que faz parte do reino de Deus, quando essa igreja avança numa disputa territorial, a palavra diz que essas portas não prevalecem contra esse avanço da igreja. Entendam isso, né?
Tudo que envolve nossa vida de derrotas e vitórias é uma disputa territorial, já falei sobre isso. Por isso a batalha espiritual é uma realidade constante em todas as coisas, tá, gente? Quando nós estamos avançando, por exemplo, no nosso conhecimento intelectual, essa pessoa vai enfrentar batalha. Por quê? Porque o objetivo do maligno, lembra da palavra que lemos? Juízes capítulo 6, o objetivo do maligno é avançar sobre a terra que Deus nos concedeu e devastá-la. Eu falei sobre isso ontem, né? Todas as vezes que o maligno percebe que um ser humano está avançando para cumprir o propósito de Deus, isso não tem a ver, gente, só com o ambiente de igreja, não, é em todos os aspectos. Quando o maligno percebe que pais estão começando a entregar para os seus filhos propósito, né? Então, quando filhos estão avançando nos seus estudos para cumprir um propósito, essa família enfrentará a batalha, né? E quem tem discernimento espiritual percebe isso. Quem não tem, entra na batalha, é subjugado pelo maligno e perde a batalha. E aí vem, né, gente, os divórcios, aí vem as enfermidades, né? Por quê? Porque é uma disputa territorial. Todas as vezes que estamos avançando rumo ao nosso propósito, no território do inimigo, ele vai se levantar para trazer a devastação. Ok, gente? Para a gente encerrar, eu quero dizer que eu já falei sobre isso ontem, né? Tratei sobre Gênesis 1:2, né? O espaço territorial ou você ocupa ou alguém vai ocupá-lo. Não fica vazio. Lembra? Gênesis 1:2. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Outra versão diz se movia sobre a face do abismo. Ou seja, a terra estava sem forma e vazia, mas Deus não deixava aquele espaço sem um posicionamento dos céus, né? Território é isso, tá, gente? Território é um espaço a ser ocupado. Se nós não ocuparmos, o mal vai ocupar, né? Olha para o que aconteceu no Brasil, gente, durante os últimos 30 anos, né? Como aqueles que tinham a capacidade de ocupar não ocuparam. Então, aqueles que têm um plano maléfico e maléfico, né? Maligno e maléfico, perdão, ocuparam. É só a gente olhar para as universidades, é só a gente olhar para a política, é só a gente olhar para o judiciário. Quem foi que ocupou esse espaço? Pensem bem, quem ocupou esse espaço? Nos últimos 30 anos, o espaço territorial da nação foi ocupado por potestades, por principados. É só a gente olhar quem se estabeleceu em posicionamento territorialmente falando. É só a gente olhar. Pois é, gente, é uma disputa territorial. Quem não tem discernimento acha que a gente está falando de política, né? Nós estamos falando sobre batalha espiritual. Amém? Eu quero encerrar dizendo para vocês que a batalha espiritual é uma disputa territorial, em uma batalha contínua, né? Uma vida espiritual ativa e saudável é resultado de um posicionamento espiritual. É o que 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz, né? Cuidem o vosso adversário, o diabo anda em vosso derredor, está falando de território, né? Bramando, procurando a quem possa tragar. Resistam-lhe firmes na fé, ou seja, não abra mão do território que Deus lhe deu, né? E Efésios capítulo 6, lemos no primeiro dia, né? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, fala sobre uma disputa territorial nas regiões celestiais. A palavra de Deus manda a gente se posicionar. Resista-lhe firmes na fé, né? No dia mal, resista-lhe firmes. Esse é o nosso território, tá, gente? Nossa família, nosso território. Nosso crescimento intelectual, espiritual, emocional é o nosso território. Avancem no nome de Jesus, né? É uma mudança de cultura. Isso muda a nossa cultura que a gente recebeu na nossa família, né? Então, essas resistências são naturais, porque essas existências são resultado de um avanço que nós estamos fazendo. Amém? Vamos orar? Pai querido, nos dê discernimento para que avancemos nesse território que o Senhor tem nos feito ter êxito. Que o Senhor nos dê a armadura de Deus dos céus para resistir